7 milhões. Quem estuda a fundo a história e o fluxo global de dados bate o olho nesse número e já sabe. Isso não é, de forma alguma, um simples erro de cálculo. Não é um bug no sistema. A gente está falando aqui do resultado direto de um apagão de dados humano totalmente sistêmico. Representa literalmente uma das operações de deleção mais implacáveis já registradas. Uma massa gigantesca de vidas completamente apagada da existência oficial. E é exatamente essa mecânica brutal que nós vamos destrinchar agora. Boas-vindas a esta nossa análise de hoje. O foco aqui é dar um mergulho naquela tragédia soviética da década de 1930, só que não apenas como um evento histórico isolado. Nós vamos olhar para isso como uma verdadeira quebra de segurança cibernética, um bloqueio informacional massivo e altamente sofisticado. Na prática, o Holodomor funcionou como o primeiro firewall analógico da história. A ideia é de secar as táticas de silenciamento do regime de Stalin, exatamente como se a gente estivesse fazendo a auditoria da arquitetura de uma rede censurada de hoje em dia. E para entender como essa infraestrutura de censura do Estado operou, nós vamos dividi-la nas seguintes partes. Primeiro, vamos ver o apagão de dados humano. Depois, a camada de bloqueio físico. Em seguida, o filtro de rede analógico, a corrupção de banco de dados, a implementação do firewall humano e, para fechar, a inevitável revelação técnica da verdade. Bom, vamos direto ao ponto. Começando pela primeira camada, o apagão de dados humanos. Pensa só nas dimensões da França. Agora, imagina um país inteiro com esse mesmo tamanho territorial e, de repente, puf, ele fica completamente offline. Caiu a conexão com o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com a Ucrânia em 1932. O regime stalinista confiscou não só comida, produção agrícola, sabe? Eles confiscaram a própria existência da realidade. A comunicação foi cortada com um nível de precisão absurdo. Enquanto uma calamidade mortal dizimava vilarejos inteiros, o que o mundo exterior recebia eram apenas dados super bem empacotados pelo Kremlin, relatórios mostrando um milagre industrial soviético, com fazendas batendo recordes de produção. Quer dizer, o algoritmo da censura já estava operando na potência máxima, criando uma bolha hermética em pleno coração da Europa. E isso já nos empurra direto para a segunda parte, a camada de bloqueio físico. Para manter aquele apagão funcionando, o Kremlin ativou o que a gente pode chamar de bloqueio de zona. Eles basicamente transformaram o território num gigantesco roteador negando acesso à rede. Como? Com controles físicos absurdamente rígidos. Do nada, exigiram passaportes internos. Na prática, isso tornou ilegal fugir das zonas de fome para tentar sobreviver. Além disso, as linhas de trem foram totalmente bloqueadas. Trens lotados de suprimentos passavam direto pelas estações onde a população desfalecia. Tudo sob escolta armada pesada. E a imprensa estrangeira, totalmente confinada nos centros urbanos, a centenas de quilômetros de onde o colapso estava acontecendo. Toda essa logística impiedosa transformou o território numa verdadeira dark web analógica, sem vazamento físico de dados, sem evidências visuais para o resto do mundo. Seguindo em frente, chegamos à seção 3, o filtro de rede analógico. O bloqueio físico era só a infraestrutura primária, tá? A manipulação mais sofisticada mesmo rolava lá nos centros de comando telegráfico em Moscou. Toda mensagem internacional tinha que passar por um gateway centralizado. Era um filtro de saída implacável, onde os operadores humanos agiam literalmente como algoritmos de moderação de conteúdo. E o protocolo era tenso: interceptar o telégrafo, sinalizar qualquer palavra-chave restrita e substituir por um termo aprovado. Se um operador deixasse vazar qualquer coisinha sensível, ele virava inimigo do Estado na hora. Podia ser preso ou até pior. Então, nenhuma transmissão cruzava a fronteira sem ser completamente higienizada. E o contraste dessa censura, olha, carrega uma exatidão que chega a arrepiar. Palavras que mostravam a realidade nua e crua, como fome ou morte, eram sumariamente deletadas dos telegramas. Sumiam. No lugar delas, o sistema injetava a versão aprovada pelo Estado: dificuldades temporárias de abastecimento. Essa reescrita semântica em tempo real era uma questão de sobrevivência para o regime. Por quê? Porque neutralizava de imediato qualquer chance de intervenção diplomática. Se não tinha fome declarada, para que a Cruz Vermelha ia intervir, né? Esse vocabulário oficial agia literalmente como um código malicioso, alterando a percepção de quem estava recebendo a mensagem do outro lado do globo. E aqui as coisas ficam ainda mais sombrias na seção 4, corrupção de banco de dados. Esse é, sem dúvida, o clímax da nossa manipulação técnica. É o momento em que a mentira é tão gigante que os próprios sistemas de coleta de dados internos do Estado dão tela azul. Quando o censo demográfico soviético de 1937 terminou, os estatísticos lá em Moscou detectaram uma anomalia massiva.
As contas simplesmente não fechavam. Faltavam milhões de pessoas. Só que, claro, um sistema totalitário não consegue processar um erro que contraria seu próprio código base. Então, o que eles fizeram? Em vez de aceitar a matemática, o Estado tratou os dados factuais como se fossem uma traição. A contagem demográfica real, que escancarava a perda de milhões de vidas, foi na mesma hora rotulada como um nó falho. O dado foi totalmente classificado como segredo máximo. E os matemáticos que fizeram o censo, pois é, grande parte da diretoria foi presa e executada sob acusações bizarras de sabotagem, simplesmente porque fizeram a matemática direito. A realidade objetiva foi deletada a sangue, e no lugar entrou uma estimativa oficial. O governo injetou uma curva de crescimento falsa nos documentos públicos só para encobrir aquele abismo demográfico absurdo. Assim, os relatórios de performance continuavam mostrando sucesso absoluto, estatística pura virando ficção completa. Isso abre caminho para a nossa seção 5, o firewall humano. Para que todo aquele isolamento funcionasse direitinho, sem ninguém de fora encher o saco, eles precisavam de engenharia social. Tinham que comprometer os principais gateways de informação internacionais. E como um regime autoritário consegue validar uma mentira no mundo todo? Simples, dando o privilégio de administrador para os observadores certos. O governo soviético deu acesso VIP, regalias luxuosas e entrevistas exclusivas para correspondentes estratégicos, com destaque enorme para o Walter Duranty do New York Times em Moscou. E deu super certo. Duranty não só negou a fome nos despachos dele, como acabou ganhando um prêmio Pulitzer por essas reportagens enviesadas. Esse é o perigo real de um firewall humano comprometido. O Kremlin transformou a imprensa ocidental num escudo ativo de defesa da narrativa deles. E para coroar tudo isso, o Estado montou o que a gente chamaria hoje de um deepfake analógico. A escala era monumental. Usando o poder do rádio e as inovações visuais do cinema dos anos 30, a máquina de propaganda projetou realidades que eram 100% simuladas. Filmes incríveis de camponeses felizes, tratores brilhando, colheitas infinitas. O rádio irradiava o som do sucesso. Enquanto na vida real a Terra lidava com um cenário de terror e morte, as telas mostravam um verdadeiro paraíso. Foi uma curadoria de dados meticulosa para manter o público internacional e os diplomatas num estado perpétuo de negação. As baixas em massa foram ofuscadas por uma estética impecável de um sucesso totalmente fabricado. Finalmente, a gente chega na seção 6, a verdade técnica revelada. E o diagnóstico final traz a gente de volta para aquele número assombroso lá do começo: 7 milhões. Essa estimativa aterradora de vidas que precisaram ser deletadas permanentemente dos registros, varridas da história, só para o sistema não entrar em pane. Toda essa arquitetura analógica complexa, restrição de movimento, 3 parados, telegramas adulterados, um censo lavado com violência, tudo isso operou em conjunto para esconder esse número exato, para proteger a estrutura central de poder. Foi um custo humano gigantesco embutido nos alicerces do controle da informação. O que deixa todo mundo que analisa isso com um questionamento bem perturbador. Quando a gente olha para os firewalls digitais de hoje, espalhados por aí, será que eles são inovações tecnológicas mesmo? Ou são só atualizações de software um pouco mais polidas da mesmíssima arquitetura letal dos anos 30? Entender esse histórico é absolutamente crucial para a gente reconhecer os momentos exatos em que estruturas de poder decidem qual versão da realidade pode transitar na rede. Fica aí a reflexão para a próxima vez que uma notícia ou até um fato inteiro simplesmente sumir como mágica das nossas telas modernas.